Olá, estamos em mais um episódio nesse dia maravilhoso, esteja com sol ou com chuva, não olhei lá fora ainda, cheguei cedo aqui na TV e acabo de receber um advogado dos mais brilhantes de Campos dos Goytacazes, Rodrigo Ferreira Pereira, que é uma sumidade jurídica, veio acompanhado de um colega, de um amigo, de um colega, daqui a pouco o doutor Rodrigo fala quem é, mas agora, como vai você, meu caro amigo, há quanto tempo, hein? Muito bom estar contigo aqui, Nino. Muito Rodrigo, tempo. No tempo que eu estive na Rádio Absoluta, durante 7 anos, como é que o tempo voa, você foi presente várias vezes como um convidado especial, dando a sua opinião, inicialmente sobre o mundo jurídico, depois sobre o mundo político, tornou-se um analista. E você também tem um canal em Campos? Sim, nós estamos lá com a rede Amanhecer, né, que é a rádio e TV, nós temos uma concessão da Anatel de rádio e a gente tem feito no formato stream, né, a TV Amanhecer, também um trabalho de podcast também, entrevistando pessoas, entrevistando autoridades, entrevistando políticos, né, e principalmente focado na área jurídica, né, a gente busca sempre voltar mais para a área jurídica. Mas a atualidade, de uma forma geral, né, a gente faz análise de notícias que saem, né, tanto no nível nacional, agora então internacional, devido a essas guerras, né, essa questão do tarifaço do Trump, tudo, a gente tem comentado, tem conversado sobre essas coisas. E o Jordão, o radialista, comunicador, Jordão nota é uma 10. pessoa maravilhosa, nós estamos juntos já desde a época, né? Na verdade, ele foi um dos que nos apresentou, né, Nino? E essa amizade se consolidou através dos anos, do tempo. A sua irmã Renata, doutora Renata. Isso, a Renata também. Ela tem advogado, está com escritório também, né? Ela está advogando lá em Campos. E o Jordão, nós temos um projeto juntos, porque o Jordão ele é o presidente da Associação de Moradores do bairro onde eu moro e também que é o bairro? Que é o bairro de Nova Brasília, Parque Nova Brasília. E também ele é o presidente do Boi Pintadinho, né? do chamado Boi do Canto. Então nós temos projetos na área cultural que a gente faz juntos, né? Eu sou o diretor jurídico tanto de um quanto do outro, né? E a gente tem agora um projeto muitíssimo interessante que a gente está tentando emplacar lá em Campos, Nino, que tem a ver com o meio ambiente, que a gente está com uma parceria com o INEA. O doutor Leonardo, que é o superintendente do INEA lá em Campos, ele tem nos dado apoio, a gente está fazendo uma recuperação de um canal, o canal do Saco, que passa ali ao fundo do antigo Shopping Boulevard, que agora é Partage. Igreja do Saco ali, aquela região é chamada de Saco. Exato. Pouco se fala, mas porque forma um saco o rio, né? Exatamente isso. Ele dobra ali para ir para São Fidélis. Exato. Aliás, ele vem de São Fidélis. Ele vem de lá para cá, ele vem descendo. Está perto de Atafona. Exato. O rio desce no solo. Exatamente. Então, você tem conhecimento lá, você conhece a região e a gente está fazendo a recuperação porque ali há um despejo muito grande de esgoto, né, de lixo, e a gente está fazendo uma recuperação daquele canal ali através da associação. Que bacana. A gente vai fazer uma área bem bacana ali, com área para caminhadas, né, e ginástica para idosos, esse tipo Doutor de coisa. Rodrigo, antes de começar, o CD ainda resiste. Uhum. Aqui, ó, leva para os seus filhos. Nutricionista, amiguinho, educação nutricional do nosso cantor, intérprete, compositor, poeta, trovador, Valber Meireles, presidente da Associação Itaperunense de Letras, da qual eu faço parte. Que Mostra legal, aí para os nossos olha, espectadores. Muito bom. Está ganhando esse brinde já de cara do programa. Bacana. O CD ainda existe. Muito obrigado. Claro que existe. E o tocador de CD também. E pode passar isso para o Fico muito grato, claro. Para o Spotify, sei lá. Você é sempre envolvido, né, Nino, com cultura, Faz parte da minha vida. Continua escrevendo livros? Não, livro não. Eu tenho escrito mais para jornal. Colunas, quase não tenho escrito crônicas, nem poesias parei há muito tempo. Mas a base que eu tive na vida me ajuda muito no jornalismo. Fiz jornalismo, estudei jornalismo. Claro. Aí me ajuda muito. É poliglota. Eu conheço um pouco. Um pouquinho. Você ainda tem aquele projeto. Nós fizemos certa feita, não sei se o povo de Itaperuna e aqui da região conhece o Nino assim, né, mais profundamente. Nós fizemos certa feita uma amostra de fotografias que você Eu fiz fez, de telas. Eu usei arte digital, na época não tinha essa força que tem a inteligência artificial, que hoje ela faz sozinha. Faz sozinha. Mas na época eu desenhava com mouse. A Firjan e César me patrocinaram. Exato. Eu tive um momento bom nessa experiência. Ele ganhou um dinheirinho vendendo quadros. Ficou marcado. Preciso voltar a fazer exatamente o Itaperunense, se não conhece não. Mas o
papo é sobre você. O convidado é você. Não, se mas furte de falar a qualquer amizade coisa, nossa é... mas fica à vontade. Quem é Rodrigo? Quem é o doutor Rodrigo? Então, Nino, eu tenho focado agora mais na advocacia, mas a gente teve aí em outras áreas do empreendedorismo, né? Chegamos a ter agora um restaurante lá em Campos, né? A gente está tocando um restaurante já tem algum tempo. Chegamos a ser primeiro lugar no iFood, em entregas, né, de refeição. E o restaurante tem ido bem. Qual o nome mas dele? Chama-se Esquina do Rodrigão. A gente serve churrasco E fica onde, alimentação. Fica na esquina do posto de gasolina, dentro do bairro de Parque Nova Brasília. É igual Na esquina do Itaperuna. posto de gasolina. Aqui em Itaperuna, eu estou vendo que Campos é a mesma coisa. É naquela rua perto do portfólio. A referência. Perto do bujão de gás. Mas fica na rua Arthur Nogueira, 223. A rua Arthur Nogueira fica em qual bairro? Parque Nova Brasília. Você dominou Nova Brasília. Não, a gente, modestamente, né, humildemente, a gente tem lá alguns empreendimentos de muitos amigos. É bom saber porque costumo ir a Campos uma vez por mês, antes de amar. Já é meu convidado para almoçar lá comigo. Claro. A gente tem uma amizade muito grande, né, Nino? Graças porque a Deus. Eu sou nascido e criado naquele bairro e meu pai foi comerciante ali muitos anos, né? Então, eu sei disso. Ainda hoje eu recebo pessoas lá, amigos, né? Que são da minha idade ou um pouco mais velhos do que eu, estou com 52, então até os 60, 70 anos, né? Esses amigos chegam lá falando maravilhas do meu pai, né? Relembrando a época que meu pai ainda era comerciante, que havia aqueles baleiros redondos que rodavam. Em Tiradentes, né? custa de 1.000 a 1.500, 2.000 um baleiro daquele. Um baleiro daquele. E as pessoas se lembram de ir no bar do meu pai, no comércio do meu pai, né? No colo dos pais, né? E lá chegando, meu pai blindava eles, né? Dava uma bala, não, põe uma bala que escolhe. Aí, hoje e aquilo a bala marcava outra, as crianças, né? Hoje o tipo de bala infelizmente. Era um tempo que a gente vivia muito mais tranquilo, dormia de janela aberta, né? E tinha uma amizade com os vizinhos. Os vizinhos vinham tomar café com você, né? Botava cadeira na calçada. Exatamente. Aqui, de vez em quando, a gente ainda vê isso. Ainda vê aqui em Itaperuna. Eu cheguei a pegar a fase de que o Brasil parava para assistir o Jornal Nacional. Graças a Deus não para Onde mais. tivesse... Porque ninguém pode ser refém de um tipo só de informação. Exato, eu concordo. Porque se ali falar que vai ter um terremoto na área tal e vai passar a ter terremoto naquela área, todo mundo vende as casas, vende terreno e vai embora. Aí vem uma empresa e compra aquilo tudo. Esse tipo de coisa acontece no mundo da comunicação. Não estou dizendo que o referido fez isso, mas a gente não pode ser refém de um só canal. Só aquilo ali é verdade, o resto é mentira. Aí a mentira é que está sendo transformada em verdade por ser um órgão só oficial. Verdade. No direito a gente estuda, né, a questão do conflito de interesses, né? Então, o processo nada mais é do que isso, né? O conflito de interesses, quer dizer, o seu interesse é diferente do meu e aí a gente leva à justiça para que o julgador, então, decida qual interesse é mais importante ou qual interesse é mais relevante. Então, assim, dentro do processo, eu tenho me dedicado muito ao direito, conforme eu estava lhe dizendo antes, né? Estou até com meu sócio e amigo aqui, o Dr. Maurício. Ele é especialista na área trabalhista, né? E eu faço a parte civil e criminal. E a gente tem se deparado muito com as dificuldades do judiciário hoje, né? Vamos dizer assim, que nós perdemos o norte. Perdeu-se a segurança jurídica, porque... Isso a partir de cima está influenciando aqui embaixo também. Exatamente. Uma coisa que é muito relevante, Nino, que é preciso ser dita, né? Para que a sociedade entenda, é que o Supremo Tribunal Federal, né, que é o nosso órgão máximo da justiça, ele além de tudo, ele é um exemplo. Então, quando você perde a qualidade, vamos dizer assim, né, das decisões, a segurança jurídica fica abalada, porque os demais juízes, todo o judiciário nacional, ele perde a sua referência, né? Então, vou dar um exemplo claro aqui. Pode haver busca e apreensão? Pode. Qual é o limite da busca e apreensão? Quando eu comecei a advogar, o escritório de advocacia... A sua praia é criminalista ainda? Eu faço criminal ainda. Agora, inclusive, estou com um tribunal do júri bastante difícil, em que vou encará-lo agora, ainda este ano, se Deus assim o permitir, né? Se eu estiver vivo até lá.
Mas, enfim, então, como eu vinha dizendo, essa situação, você pode fazer uma busca e apreensão? Pode. É permitido por lei uma busca e apreensão. Mas havia limites de busca e apreensão, como, por exemplo, o escritório de advocacia. O escritório de advocacia, ele era inviolável. Era inviolável. Assim como o advogado tinha suas prerrogativas de poder falar abertamente, sem por isso ter qualquer tipo de problema. Ele tinha... a palavra dele não poderia ser cassada, né? Assim como os deputados, né, os senadores, os congressistas e os vereadores, né, eles têm o direito a exprimir uma opinião, ainda que esta opinião não seja da maioria, ainda que essa opinião seja controversa, né, mas ele teria o direito amplo de defender qualquer ideia. Hoje nós vivemos uma quadra em que há uma certa censura no ar, né? Há um certo limite, as pessoas têm medo. Pensam duas vezes. Eu penso 5 vezes. A gente começa a ter um certo receio, né, de falar certas coisas, de tratar de certos assuntos, né? Até mesmo na área humorística, de comédia, né, tem se tido mais cometimento, né? As pessoas estão ficando mais comedidas por conta desse patrulhamento, né? É uma insegurança. Uma insegurança. Se houvesse algo muito claro, seria Exatamente. Seria mais fácil, embora seja o fim do poço, né? O fundo do poço com alçapão ainda. Mas do jeito que está, ninguém sabe se não é. Exato. Fica a gente está falando uma situação muito tensa para a comunicação, para jornalismo, para qualquer pessoa que use as redes sociais como meio de expressão. Exatamente. A sua profissão, em especial, tem sido muito difícil. Eu acho, assim, né? Tenho a impressão de que os jornalistas e as pessoas que lidam como você com o público, que estão sempre expostos, né, à coisa pública, têm passado uma dificuldade dessa insegurança. Mas, para além disso, tem uma outra situação também que a gente tem que estar sempre atento, que não é por causa disso que a gente está também defendendo o uso, né, do crime. Porque existe, evidentemente, o crime. A gente aqui não está dizendo que pode tudo, não é isso. Não há limite algum, não é isso. É justamente estar bem claro os limites, o que a gente está defendendo, né? Então, existem comediantes e humoristas que, no meu sentir, ultrapassam também certos limites legais, né? Descambando para a criminalidade. Mas para isso tem as irmãs CDI, que eu chamo, calúnia, difamação, injúria. Injúria, não precisa criar uma lei nova. Exato, já existe, já está aí. E, inclusive, dentro desse arcabouço, né, esse arcabouço legal, existe a injúria racial, que é muito forte. O racismo. Né? Então, justamente, eu estava me referindo a isso. Quer dizer, o racismo é crime. A gente sabe que é crime. Eu concordo com isso. Eu também concordo, eu também defendo. Concordo com a punição, não concordo com o racismo. Não, exatamente. A proteção legal tem que haver. Né? Então, assim, não é descambar para o tudo pode, não é isso. Né? Nada é absoluto, a não ser Deus. Né? O restante é tudo relativo. Então, evidentemente, hoje está se discutindo, por exemplo, a relatividade, né, da coisa julgada. O que seria a coisa julgada? É aquilo que terminou o processo, né? Acabou, já não cabe mais nenhum tipo de recurso, então a gente fala que, tecnicamente, a palavra é trânsito em julgado. Né? Houve o trânsito em julgado, quer dizer, não há mais recurso, não há mais por que se discutir. Mas aí entrou-se a relativização da coisa julgada. Agora, por que existe a coisa julgada? Existe a coisa julgada justamente por causa da segurança jurídica, que a gente volta lá no início da nossa fala, né? A questão da segurança jurídica é muito importante para a sociedade, que é o que dá o norte à sociedade. Então, você ter a coisa julgada, existe um motivo de ter a coisa julgada, que é a segurança jurídica, que significa que a pessoa não vai ser julgada para sempre. Porque você tem hoje um processo contra si, você sabe que um dia aquilo vai acabar. Vai acabar quando transitar em julgado. Né? Agora, quando você relativiza a coisa julgada, você abriu um precedente perigoso que significa que aquele processo pode nunca acabar. Ele pode seguir ad eterno. Como os inquéritos do fim do mundo. Exato. Então, assim, tem inquéritos hoje, né? A polícia desenvolveu uma técnica de inquérito, né, para burlar
evidentemente, os prazos legais, em que você fica sendo investigado ad eterno, né? Então você pode levar 4 anos sendo investigado. A sua proteção da sua intimidade, da sua privacidade, é quebrado o sigilo, né? E você tem aí 4 anos de investigação. Isso é inaceitável, na minha opinião, né? Aí é uma opinião jurídica minha, evidentemente, como técnico da área, né? Eu atuo de forma técnica, então eu diria, não pode haver tamanha insegurança. Doutor né? Rodrigo, um caso que dure 4 anos nesse vai e vem, a partir de uma condenação, isso conta como pena? Não, comutável? a não ser que o réu esteja preso. Se o Fora réu foi disso, preso ele preventivamente, perdeu. ele pode levar aí 4, 5 anos numa situação completamente indigna, não é? E insegurança, como a gente está falando, quer dizer, você dormir e acordar, né, sabendo que existe alguma pretensão contra você, né, que o Ministério Público ou a polícia está buscando investigação, investigando sua vida, investigando a sua ida e sua vinda, onde você está fazendo compras, o que você está comprando, enfim. É uma situação realmente tensa. E você viver dessa forma... Acho que principalmente para quem é inocente. Exatamente. Porque o bandidão, o cara acostumado a ser processado várias vezes, a ter sido preso e que vive nesse enrolo, dá a impressão que para ele não é nada. Agora, para a pessoa que tem uma vida tranquila, de repente se vê envolvido num negócio desse e sabe que ele não é culpado. Você tocou num muito ponto... pior, penso eu. Não, você tocou num ponto realmente que é de se pensar, né? É preciso que haja... que as pessoas se debrucem sobre esse tema, porque para a pessoa que tem uma boa educação, que tem uma boa formação, né, uma pessoa que tem uma conduta ilibada, como a gente diz, né, é muito difícil. É muito difícil. Por quê? Porque não há nada pior no mundo do que o sentimento de injustiça. O sentimento de injustiça toma conta do seu pensamento, toma conta da sua mente de tal forma... Eu conheci pessoas dignas, pessoas trabalhadoras, que foram presas injustamente, inocentes que eram, que elas tremiam. Muita revolta. Eles tremiam. Aí você fala assim, mas isso é porque ele é Nutella. Não é não, meu amigo. Não tem isso porque não. Só quem sofre na pele, na carne, é que sabe. Quem fala isso é porque entendeu? nunca passou por isso. Ou creio eu que vocês, advogados, principalmente criminalistas e policiais, já estão cascudos. Sim, o estão nosso diante dia a dia, disso o tempo inteiro, mas mesmo assim já interfere na vida familiar, na vida pessoal, na vida íntima, na vida, todo tipo de vida. Que eu falei 3 coisas parecidas, mas que não são. Pessoal íntimo e familiar são coisas bem diferentes, parecidas. Uhum. Doutor Rodrigo, pode contar um caso, então, aí mais um caso desse jurídico? Sim, nós tivemos... Não vai falar nomes, mas são sim. casos interessantes da sua vida como causídico. Sim, sem dúvida. Olha, eu tive agora recentemente... O senhor é da OAB de Campos? Na OAB de Campos, nós estamos ligados à OAB de Campos. Tá boa a OAB de Campos, tá bem? Quem é o presidente? Olha, agora a presidenta, né, a nossa primeira mulher que alça, né, ao cargo de presidente, a doutora Marina Lontra Costa, irmã do Arthur? Do Arthur. Convide-a para vir ao nosso podcast. Sem dúvida, estarei lá. Como o senhor, todo tipo de profissional. Sim, estarei. E pessoas que já nem são mais profissionais, é quem tem história para contar. Exato. Convide-a, por favor. Estarei levando o seu convite, sem dúvida. É uma pessoa muito acessível, uma pessoa muito preocupada, né, com justamente esse posicionamento, né, dos advogados. A OAB, da OAB, no momento, está deixando muito advogado insatisfeito. Exato. Então, assim, a busca, não principalmente... Não estou setorizando, né? Não, sim, Campos, mas Itapiruna, lá ela tem feito um trabalho... São coisas diferentes, mas estou dizendo a OAB nacional. Eu ouço muita reclamação. Sim, porque os posicionamentos da OAB, eles também são muito variáveis, então falta esse norte. Eu acho que no mundo inteiro hoje está faltando essa liderança, né? essa frente, dizer, olha, é por aqui. Né? Todo mundo com medo. Com medo, está todo mundo encolhido. E se os homens de bem, aí tratando como homens de bem, as pessoas, né, que têm uma boa formação, que querem realmente o progresso da humanidade, o desenvolvimento da humanidade, não tomarem a frente, não tomarem posicionamento, eu acho que os maus, as pessoas que têm corruptas, as pessoas que têm esse mau pensamento, né, vão acabar dominando e vão acabar prejudicando muito
o mundo que nós iremos deixar para os nossos filhos e nossos netos. Mas vamos a um caso que o senhor tem atuado. Sim, então, recente, eu recentemente... Como diria o prefeito de Sicupira, patrasmente. Patrasmente. Então, eu me deparei com um caso muito interessante recentemente, de um senhor, né, que foi preso na rodovia, na BR, e com uma série de mercadorias sem nota fiscal. Né? E aí Descaminho? foi preso, descaminho. A princípio seria descaminho, né? E ele foi preso e tudo mais, e a gente fez lá toda a defesa dele, né? Demonstrando que ele tinha residência fixa, né? E que tinha um trabalho, ele trabalhava como Uber, né? Ele tinha a inscrição dele no aplicativo da Uber e tudo mais. E esse senhor acabou sendo... ficou preso durante um bom tempo, em prisão preventiva, e a gente em busca de informações do porquê que ele permanecia preso, apesar de não haver a ficha criminal dele, não constar nada. Ele era primário de bons antecedentes. E aquilo a gente fica sem dormir, né? Como a gente estava falando, eu como advogado de defesa... Você veste a pele do cliente. A gente tem essa empatia, né? A gente tem esse sentimento de empatia. Eu falei, poxa, o cara está afastado da família, longe da família, né? E é inocente, e até então ele me dizia que era inocente. E somente num segundo momento é que a gente foi descobrir que ele estava envolvido com uma organização criminosa grande, né? E essa organização criminosa, ele era uma dessas peças, e que todas essas mercadorias que estavam dentro do carro dele eram mercadorias furtadas, né? Não eram roubadas, mas eram furtadas, né? Ele estava comercializando o que teria sido receptado? Receptado. Então ele era um receptador. Exato, ele respondeu por receptação, mas veja bem, no início do processo, né, era furto com organização criminosa. E eu custei a entender de onde vinha essa organização criminosa, mas a polícia já tinha as informações, já tinha os dados, mas como a gente pega o processo e não tem acesso diretamente ao inquérito, né, o inquérito corre em sigilo, em segredo, até para facilitar, né, a questão das testemunhas, a questão da produção de provas, né, a polícia ela tem esse direito, né, de fazer de forma sigilosa. E aí a investigação pegou um grupo de mulheres no Rio, em Belfor Roxo, e ele foi preso aqui em Campos. Né? Pegou um grupo de mulheres lá no Rio, em Belfor Roxo, que elas usavam a seguinte técnica: elas entravam numa farmácia ou numa loja, por exemplo, da Americanas, pode falar aqui, né? Americanas, não tem restrição nenhuma. Das lojas americanas, por exemplo, e furtava alguns produtos que elas já sabiam que custavam um valor mais avantajado, né? Da área de beleza, na área de coisas para mulheres, cosméticas para as mulheres, né? E dentro da bolsa, Nino, tinha uma coisa... Para não passar... Um plástico laminado, alguma coisa... Que cortava o sinal de e não apitava. Que tem aquele apito. Isso, exatamente, ali na saída. Então, desmagnetizava. E elas tinham uma... Não deixava o magnetismo funcionar. Bloqueava ali de certa forma, alguma coisa de chumbo. Era prateado, não sei bem. Creio eu que até mesmo aquelas bolsas de carregar cerveja gelada, refrigerante gelado. Isso, algo do tipo assim, só que tinha um formato de uma bolsa feminina grande, bem grande. Bolado. Mas um negócio sofisticado. Uma quantidade grande, né, para poder ter lucro. Exato. Elas apanhavam. E elas tinham uma técnica, isso me chamou muita atenção, porque eu pude assistir vários vídeos gravados, né, dentro das lojas, delas atuando. É uma coisa impressionante, você não consegue ver a mão. Eu mandarei. Não está aí no seu celular, não? Não. Se tivesse, a gente passava agora aqui. Eu estou conversando com o Rodrigo Ferreira, é o nome que a gente acaba... Né? Ferreira Pereira. Não tem Eira nem Beira, mas é Ferreira Pereira. Que isso, tem sim. Profissional muito respeitado em Campos dos Goytacazes. Sim. Ele é uma pessoa muito querida. Ele veio de Campos aqui para nos conceder esse bate-papo e pegou um pare e siga pela frente, né? Pois é, acabei me atrasando um pouco. Eu peço desculpas ao público, porque eu não estava contando com esse pare e siga, né? Então volte ao caso, foco nele, Eduardo, para a gente ver esse caso
do homem que fazia parte de uma quadrilha que furtava. Mulheres furtavam nas farmácias, atenção comerciante de Itaperuna e região. Esse furto era colocado dentro de uma bolsa impermeabilizada de um material que pode ser chumbo, talvez alumínio, que cortava o sinal de frequência na hora que passa ali para pipi. Detector, Foco no doutor aí. Então, Nino, e aí foi bastante interessante porque ele acabou sendo condenado, mas a gente conseguiu a desclassificação do crime de furto para o crime de receptação, justamente porque a gente conseguiu provar que ele não estava na cena do crime quando do furto. Né? Ele não participou, não houve uma conduta dele, né, de furto, mas sim de receptação. Ele tentava vender essas mercadorias depois. Quando ele foi pego com essas mercadorias justamente porque ele estava tentando vender, repassar essas mercadorias. Né? Mas eu fiquei muito impressionado, como eu vinha dizendo, no vídeo, com a técnica dessas mulheres. Você não via as mãos, você não via o momento em que a mercadoria era jogada dentro da bolsa, tamanha a velocidade e a técnica que elas tinham desenvolvido. Meio de lado, para não parecer que está olhando para o produto. Parecia que estava... uma coisa aberta. Muito impressionante, muito impressionante. E elas saíam assim, tranquilamente. Às vezes até compravam alguma coisa para disfarçar, pagava no caixa direitinho e ia embora. Uma rede de ladrões. Rede de ladras, uma associação para cometer crimes. Né? Esse meu cliente, ele foi condenado na receptação, pegou uma pena bem mais baixa, mas elas pegaram uma pena alta e todas elas já tinham passagem. Tinham várias passagens. Então, até que eu montasse esse quebra-cabeça, eu levei algum tempo. Né? E a polícia também. E a polícia também, mas o advogado, ele tem que saber a verdade do cliente. Exatamente. Isso é muito importante, que o cliente seja verdadeiro, pelo menos com o advogado. Né? Porque se ele tenta enganar até o advogado, depois fica muito mais difícil. Se contradiz, né? muito. E existe uma coisa no direito que se chama a prescrição, né? A prescrição e a preclusão. Os nossos professores lá do direito, os antigos, diziam que a porta era como se fosse uma porta muito pesada que se fechasse. Ali era a preclusão ou a prescrição, que significava que aquela porta dificilmente iria se abrir mais uma vez. Então, uma vez passado o prazo e havendo preclusão ou prescrição, você não consegue reabrir essa porta para discutir novamente aquele caso. Então, quando o cliente não te conta a verdade, vai se passando as fases do processo criminal e vai se tornando muito mais difícil provar a sua inocência ou provar que você não estava naquela conduta, né? Você vê, ele foi acusado inicialmente de furto. O furto é uma conduta, né? É obter coisa alheia móvel, né? De forma... Receptação é mais um... A receptação já tem outros verbos da conduta. Então, você sabe, o verbo é o movimento, é a ação. Então, no criminal, no direito criminal, a gente tem que prestar muita atenção no núcleo do verbo, né? Para saber se aquele agente cometeu aquela conduta ou não. Então, isso é muito significativo na hora de você classificar. E a denúncia, por muitas vezes, ela se torna inepta. O Ministério Público faz uma denúncia sobre um determinado artigo criminal cuja conduta, cujo verbo não está condizente com a conduta do indivíduo. Então, você consegue inocentar, muitas vezes, o cliente por conta dessa incompatibilidade entre o que o Ministério Público colocou na denúncia como verbo e o que o cliente realmente fez, atuou. Então, tem diversos exemplos disso. Mais algum caso, doutor, para a gente relembrar? Sim, tem um caso famoso agora, recente, que eu justamente estou nesse caso agora. São dois processos do mesmo cliente, né? Um é tráfico de drogas e o outro é homicídio. Só que esse do homicídio é bem pesado, vai ter esse tribunal do júri agora. Há uma organização, né? Ele está sendo acusado, né, de formar um grupo de pessoas para matar, para assassinar outros. Né? Então, sindicato do crime. Ele faria parte, teoricamente, né, nas palavras do Ministério Público, esse rapazinho que tem apenas 20 anos, mas ele seria essa pessoa violenta. Mas o que é interessante de dizer aqui é sobre o processo dele de tráfico de drogas. Os policiais diziam que entraram para fazer o mandado de prisão dele por conta do homicídio, dele ter participado desse homicídio, né, desse grupo que é chamado grupo de extermínio, né, e ao se conduzir para a porta do domicílio do meu cliente
para cumprir o mandado de prisão, eles entram na casa. E aí foi o grande erro, porque o mandado de prisão não se confunde com o mandado de busca e apreensão. O mandado de busca e apreensão, você tem o direito legal, autorizado pelo juiz, de ingressar no domicílio, né? Agora, no mandado de prisão, não. Então, os policiais, na hora de serem ouvidos, né, diante do juiz, prestarem seus depoimentos, eu os perguntei, mas o senhor foi recebido por quem na casa? Falou, não, a mãe dele veio nos receber. Tá, mas a mãe dele recebeu o senhor aonde? No portão, lá fora, ou na porta já da casa? Porque havia um muro, havia um portão. Ele falou, não, recebeu na porta. E como que o senhor ultrapassou o muro? Ah, eu pulei. Invasão de domicílio de policiais. Vejam bem, os policiais estavam com mandado de prisão. Não era um mandado de busca e apreensão. E aí, nesse intervalo, nesse interim, eles dizem que enquanto eles estavam pulando o muro, o policial que diz isso, ele diz que ele estava em cima do muro, pulando o muro, ele viu o meu cliente, teoricamente, tá, gente? Não foi assim. Ele disse que viu o meu cliente lançar mão uma sacola com pipetas de cocaína e buchas de maconha. E lançou sobre o telhado do vizinho. E que depois ele foi lá, pegou essa sacola e verificou que tinha droga dentro dessa sacola. Foi conduzido para a delegacia, tráfico de drogas. Mas aí é que tá. Tem que primeiro fazer a perícia. Não, e não só isso. Aí entra a situação hoje, que é uma situação nacional. Não está distrito ao Rio de Janeiro, não está distrito a Campos, não. Eu estou falando de forma geral. Os policiais estão mal preparados para atuar. E ganhando pouco. Se arriscam muito. Por que eu digo isso? Olha como que eu inocentei ele do tráfico de drogas. O policial, primeiro, invadiu o domicílio. Não poderia fazê-lo. Eu aleguei o chamado fish inspection, que é a pescaria probatória. Eles fazem uma pescaria. Já está usando o inglês já no direito? Estou usando de latim, agora, de alemão, agora tem o direito anglo-saxônico tomou conta da... Mas, enfim, aí, ele, além disso, ele foi buscar a sacola sozinho, Nino. Ele não tinha câmera. Ele não puxou um celular para ele se resguardar enquanto policial de que ele realmente estava buscando uma sacola que, segundo ele tinha visto. Ele pode ter feito tudo certo, mas fez errado, infelizmente. Exatamente. Infelizmente para o advogado. E muita gente fala, mas o advogado defende bandido. O advogado defende qualquer um. Defende a lei. Eu costumo dizer o seguinte, gostei da expressão. Exatamente. A gente defende o procedimento correto da lei. Não é? Então, aí quem pode estar nos assistindo pode falar, mas o doutor está defendendo o bandido. Não, eu não estou defendendo o bandido e nem a bandidagem. Eu estou defendendo o bom uso da lei. Porque se você é inocente e você sofre uma situação similar a essa, não vou dizer igual, mas similar a essa, o advogado, você vai querer que o advogado faça cumprir a lei. Aquele sentimento que a gente falou ainda há pouco, da injustiça bater na pele. Quando o sentimento de injustiça bate na pele, você se sente totalmente, né, tomado por aquele sentimento. Doutor, é por isso que a gente tem visto tantos casos de pessoas que são presas repetidas vezes e saem por causa de falhas no procedimento e por causa de bons advogados. Eu diria que 98% a 99% do nosso trabalho enquanto advogados, enquanto defesa técnica do direito, das leis, em cima de falhas e as pessoas ficam pedindo mais leis, elas existem. Elas já existem. A observância delas é que anda capenga. Exatamente. Eu acho que a gente tem que investir em preparo das pessoas. O senhor vai ter que voltar outro dia aqui. Agradeço vai ser um demais, prazer recebê-lo. Nós estamos na reta final. E nessa reta final, eu lembrei-me, rapaz. A reta final é aqueles momentos que vai bater o pênalti final aqui no nosso programa. Eu me lembrei de que eu fui DJ de uma festa de aniversário do seu pai. Quantos anos? Meu pai, na época, fez 76, eu acho, 77, 80. por aí. Por 80? Não, ele morreu com 80. Ele faleceu de Covid. Eu fiquei lá e ganhei para isso. O senhor me contratou contratou para ser DJ. Aliás, pouca gente sabe disso também. Exato. Eu não tenho equipamento de DJ, mas quando tenho, eu vou lá e atuo. Porque a gente conhece muitos anos de música, música atual, inclusive. Eu não descanso no passado, eu fico ligado no presente. Aqui em Itaperuna, eu não sei, mas em Campos o seu nome ainda é lembrado pelas madrugadas da 97 FM. Eu nem trabalhava de madrugada, mas produzia. Produzia, os sons eram maravilhosos. E outra coisa,
Eu trabalhava 10 da manhã às 2 da tarde. O Nino já me prestou um relevante, um enorme serviço, que ele foi o conselheiro, né? Conselheiro, como se diz, né? O cara que abriu o congresso que a gente fez lá na UENF, né? Luiz Fux. Luiz Fux. O congresso lá foi fantástico que a gente fez lá na UENF Gostei na da convenção, pessoa do Luiz Fux, conversamos muito sobre jiu-jitsu na época. Exato. E o Nino foi, então, o nosso mestre de cerimônias, né? Que recebeu, mas foi muito legal aquilo, né? Foi muito bacana. Campista da Gema nasceu em? Nasci lá em Campos, na Beneficência Portuguesa. Exatamente. E aí eu pergunto, de acordo com a cidade, Garotinho teve aqui, ele falou as coisas que ele mais gosta de Campos. As 5 coisas que, posso chamá-lo de você, sim, você mais gosta em Campos Goytacazes, você lembra quando está longe. E está longe, né? 100 quilômetros daqui. Eu gosto muito de Campos, do antigo fórum, atual Câmara Municipal. Bonito demais, né? Muito bonito. Inspirado nas colunas gregas e romanas. É uma mistura ali clássica, neoclássica. Neoclássica não, clássica. Muito bonita lá em Campos, vale a pena quem for a Campos. Parece né? que a gente está ou na Grécia ou em Roma. Exato, eu gosto muito. Em muito. Atenas ou em Roma. Gosto muito daquele cantinho ali. Existe agora um pequeno restaurante, uma coisinha. A OAB fica ali perto do fórum. Fica. A Casa do Advogado fica ali. O Liceu de Humanidade de Campos também fica naquele quadrilátero, né? Rosinha estudava, o senhor estudou lá também? No Liceu? Lá? Uma semana. Briguei, fui expulso. É um advogado. Coisas de adolescente. Coisa de adolescente, E aí, falou uma coisa. Isso, fórum. Aí eu tenho um restaurante chamado Jeitinho de Minas, que fica ali na Pelinca. Um lugarzinho. Na altura de onde ali da Pelinca? Ele é ali próximo, como é que eu vou te explicar? É antes do Santander da Pelinca, né? Você tomando a mão da Pelinca, né? O sentido da mão da Pelinca vai no sentido estação. Isso. Né? Ela então, é o contrário do fica à esquerda. Fica à esquerda. É um recuo de calçada assim, e é uma casa antiga que tem um lindo jardim no fundo. Bacana, não conheço. Muito bucólico. Na Pelinca. Muito bucólico, muito interessante, muito bacana. Jeitinho de Minas. Tem música ao vivo, finalzinho da tarde, happy hourzinho. Eu vou sempre ali com a esposa, a gente toma um drink, conversa, dá aquela relaxada, né? Manda um abraço para a esposa e para o filho. Muito obrigado, Maria Inês, a minha segurança, né? Meu porto seguro. E meu filho também, o Cláudio, a minha filha, Maria Luísa, né? A razão da nossa luta, das nossas brigas, né? Matar um leão por dia. É melhor domar o leão. É melhor. E é mais difícil também. Mas assim, em Campos tem, por exemplo, o pôr do sol na Ponte da Lapa. Garotinho eu acho muito bonito. Garotinho elencou aquela região ali também, onde agora está sendo explorado, até por aquele, eu me esqueci agora o nome dele, mas você conhece, ele é o secretário de turismo lá em Campos e tem feito um trabalho brilhante, muito bom, está tendo vários festivais de gastronomia, festivais de músicas, né, por conta disso. O dono da FEMAC. Ah, sim. Eu esqueci o nome dele. Edivar, exato. O pai dele era Edivar, não sei se o dele... Eu acho que é Edivarzinho que o pessoal fala, né? E ele tem feito um trabalho muito bacana de recuperação daquele espaço ali do Cais da Lapa. Certo. E o Cais da Lapa agora está tendo shows, happy hours e tal. Está muito bacana aquele cantinho ali também. Uma cidade tão antiga e tão moderna ao mesmo tempo. A primeira a ter iluminação elétrica. É uma planície que você de bicicleta deita e rola. Não tem um morro para subir. O altinho que tem é lá no Pelinca, um altinho. Uma coisinha de nada. Uma coisinha. Que eu chamo até de Alto Pelinca. E tem que ter... É uma vocação para brilhar no cenário brasileiro. Mas vive numa briga política, né? Então, por quê? Uma cidade com aquela força de royalties e de outras forças econômicas, todo mundo quer ser dona dela. É verdade. Ser dono dela. E aí a briga acaba impedindo o desenvolvimento. Falou 3 coisas. Quarta coisa. Quarta coisa, eu diria a estação ferroviária. Eu acho muito bonita aquela estação ferroviária ali. Hoje é a Secretaria de Educação, né, do município, é a Secretaria Municipal de Educação, mas eu considero aquela construção também muito interessante, muito icônica. Sim. Por estar ali. Eu lembro dela quando criança, eu até viajei de trem. Exatamente, eu acho muito bacana. E não poderia faltar, por último, né, e mais não menos importante, a Catedral. Aquele Santíssimo Salvador na praça. Eu falei aqui com Garotinho, será que não consegue recuperar aquela praça, não? Porque aquilo é um rink de patinação.
Aquilo não é uma praça, é um rink de patinação. Infelizmente, a engenharia... Visualmente, privilegiou a catedral, mas ali tem que ter árvores, rapaz. Tem que ter, praça tem que ser como aquela que era antigamente. Exato. Praça sem árvores é deserto. É verdade, é verdade. Eu acho aquela construção também da Basílica Menor do Santíssimo Salvador, você Bonito sabe que demais. só existem 2 no mundo, né? Só existem 2 basílicas no mundo. Outra está em Roma. Uma está em Campo e outra está em Roma. Exatamente. Você vê o prestígio de uma cidade, né? Eu estava vindo agora pela estrada comentando com o meu sócio, né? Que nós nome dele? dirigindo. Maurício. Doutor Maurício. Doutor Maurício. Eu estava falando com ele sobre a construção justamente do fórum, né? Que os usineiros na época, eles eram tão ricos na época, né? Estariam certamente nas Forbes. Da revista Forbes da época, se tivesse. Mas não era uma riqueza nacional, nem só uma riqueza da América do Sul. Global. Eles eram considerados ricos no mundo. Viajavam para a Europa, ficavam mais na Europa os do que filhos propriamente no Brasil. lá, Os filhos tudo, faziam né? direito Exatamente, ou medicina na Europa. Então, assim, era uma coisa impressionante. E o açúcar, na época, era realmente um ouro, né? Era o ouro branco, né? Chamado ouro branco. Então, assim, eram pessoas muito ricas e que investiam na cidade. Se você for andar por Campos hoje, você verifica várias construções feitas por esses usineiros. Espero que mantenham, né? Porque a cidade vai perdendo a característica, cada vez mais espigões, cada vez mais edifícios. Eu sinto falta, Nino, no Brasil, aqui em Itaperuna, em todo lugar, é disso. É que o grande empresariado, aquele cara que está ganhando dinheiro ali, que ele se envolva com a vida da cidade, com a sociedade, mas, geralmente e que ele passe a investir dentro daquele lugar ali. Aqui tem gente que trabalha muito, ganha muito dinheiro, e aí quando está na hora de curtir, ele vai morar em Guarapari. Não liga muito pela cidade por causa da temperatura, por causa do calor, mas isso cada um faz o que quiser. Rodrigo, o último a falar aqui é o convidado, uma característica, graças a Deus, que nós desenvolvemos em nosso podcast, nosso programa, que eu não vejo isso em lugar nenhum, e eu tenho orgulho disso. O último a falar é o convidado, eu me despeço pedindo, siga, clique ali no sininho, ative o sininho, compartilhe e nos siga. A gente, para uma cidade do tamanho de Itaperuna, está com um número bom, estamos chegando a 7 mil, andei pesquisando, é um número compatível, mas a gente pode crescer mais, porque a gente quer que você de Campos, de Cardoso, de Talva, de todo o Noroeste e Norte, do Rio, de São Paulo, de qualquer lugar do mundo onde tiver um itaperunense, a gente quer que você nos siga. Se inscreva, é grátis, e ative o sininho para receber as notificações, como entrevistas bacanas como essa do Dr. Rodrigo, que vai voltar um dia aqui. Certamente. Portanto, eu agradeço. Tenha aí um resto de dia, o restante, não gosto de falar resto, o restante de dia muito bom. E a despedida é sua. Foco no canhãozinho aqui, ó. Muito obrigado. Minha palavra aqui de agradecimento ao estúdio aqui, à TV. Gostou? Né? Muito bom, muito bacana. E principalmente o meu amigo, o Nino, né, que há muito tempo que eu já não o vi, a gente sempre mantém contato, e adorei aqui o espaço, adorei poder trocar ideias, né, trocar esses sentimentos, essas experiências de vida. Espero ser convidado mais uma vez para a gente falar principalmente sobre o mundo, né, nesse contexto mundial. A gente teve a oportunidade aí de viajar, né, em alguns momentos da vida, viajamos pelo mundo afora, e eu gostaria muito de dividir essa impressão que tive, né, de estar fora do país e poder trazer para cá essa experiência. Como eu disse, né, lá fora eles dão muito mais valor ao lugar onde vivem, né, do que eu percebo que nós não temos esse mesmo sentimento. Por isso, essa minha vontade de que o brasileiro ele se volte para o lugar onde vive, para o lugar onde mora, né? Esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de poder fazer alguma coisa, de poder ajudar de alguma forma. Queria agradecer demais, desejar uma boa semana para todos, né? Já encaminhando aí para o final da semana, que o final de semana seja agradável, que de muita saúde para vocês e seus familiares. Tá bom? Muito obrigado.